Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, meu Deus, estou aqui, ó Pai, de joelhos, diante, ó Pai, do Senhor, para te clamar, meu Deus, neste dia, meu Pai, que foi dado por ti. Ó meu Deus, eu quero te clamar nesta manhã, meu Pai. Eu quero te pedir, meu Pai querido, nesta manhã, ó Jesus, o amor do Senhor, o teu amor, meu Pai, nos nossos corações, porque sem o amor do Senhor, nós não conseguiremos, meu Pai, seguir adiante. Sem o amor, meu Pai, do teu Espírito Santo, nós não conseguiríamos seguir adiante, ó Pai. Ó meu Jesus, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, as minhas iniquidades diante, ó Pai, de Ti, porque eu sou tão carente, ó Pai, do Senhor. Eu sou tão carente, ó Pai, do Teu Espírito, meu Pai. Ó Jesus querido, ó meu Deus, nos ajuda, meu Pai, a fazer amizade com o Senhor. Nos ajuda a fazer amizade contigo, meu Pai, porque temos tantos amigos, mas a amizade melhor, meu Pai, para o homem. Muitas vezes nós não conseguimos ter essa amizade por causa do pecado, meu Pai. O pecado, meu Pai, destruiu a vida do homem, ó Pai. O pecado acabou, meu Pai, com a raça humana. O homem se distanciou, meu Pai, de Ti. O homem se afastou tanto, meu Pai, do Senhor, por causa do pecado, meu Pai. A Tua palavra, meu Pai, diz que o pecado, meu Pai, é que nos afasta do Senhor. Ó Jesus, o pecado, meu Pai, da soberba, do orgulho, da arrogância, da grandeza, meu Pai. Ó Jesus, nos afasta, meu Pai, disso. Nos afasta, meu Pai, dessas coisas. Porque eu preciso, meu Pai, do Senhor. Nós precisamos, meu Pai, de Ti, meu Pai. Nós precisamos de nos arrepender, meu Pai, dos nossos pecados e nos voltarmos, ó Pai, mais uma vez para a Tua presença, meu Pai. Ó Jesus poderoso, a Tua palavra, meu Pai, diz que o Senhor, meu Pai, está sentado, meu Pai, no alto e sublime trono, meu Pai. A Tua palavra, meu Pai, está dizendo, ó Pai querido, que o Senhor tem todo o poder, meu Pai, no céu e na terra, meu Pai. Ó, meu Deus, como foi, meu Pai, nos dias, meu Pai, de Eliseu. Renova as nossas vidas, meu Pai, nos dias atuais. Até mesmo, meu Pai, o profeta, meu Pai Abacuque, ele chorava em oração, clamando para o Senhor mudar o seu coração, meu Pai, para que o Senhor voltasse, o Senhor lembrasse as nossas vidas de aonde nós caímos,
para que nós voltemos para o Senhor. A raça humana se afastou do Senhor, meu Pai. O homem, meu Pai, está longe de Ti, meu Pai. O homem está longe do Senhor. Ele está afastado, meu Pai, do Senhor. Ele está, meu Pai, enrolado com as coisas desta vida, meu Pai. Ele já não consegue mais buscar a Tua face. Ele já não tem mais tempo para ficar contigo, meu Pai. Ó Jesus da glória, ó meu Deus, não permita, meu Pai, que nós se esfriamos diante, ó Pai, do Senhor. Não, meu Pai, não permita que nós esfriamos diante, ó Pai, do Senhor. Tenha compaixão das nossas vidas nesta manhã, meu Pai. Tenha misericórdia da vida dos nossos irmãos que estão ao redor do mundo pregando a Tua palavra. A Tua palavra, meu Pai, diz que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, meu Pai. A Tua palavra, meu Pai, é lâmpada para os nossos pés, meu Pai. Ó Jesus querido, ela, meu Pai, que nos livra das garras, meu Pai, de Satanás, meu Pai. É a Tua poderosa palavra. A Tua palavra, meu Pai, nos diz que o Senhor é a âncora da nossa alma, meu Pai. É o Senhor que não permite que a nossa alma seja arrebatada por Satanás, meu Pai. Ó Jesus, nos ajuda a chegar, meu Pai, na glória celestial. Nos ajuda, meu Pai, nos ajuda a chegar, meu Pai. Porque vai haver um dia de prestação, meu Pai, de contas. Vai, Senhor. Vai haver um dia de prestação de contas, meu Pai. Oh, Jesus. E todos os homens, meu Pai, vai ficar diante, ó Pai do Senhor. Oh, meu Deus poderoso. Oh, Espírito Santo. Todos os homens, meu Pai, vai ficar diante, ó Pai, de Ti, meu Pai. E eles ali vão inventar desculpa, meu Pai da glória, que não tinha tempo para buscar o Senhor. E o Senhor vai dizer: eu tinha o meu Espírito que estava na terra para te ajudar, homem. E o meu Espírito estava na terra para te ajudar. Não vai ter desculpa, meu Pai. Oh, Jesus, nos ajuda a nos aprimorar diante de Ti. Muitas vezes, meu Pai, nós não conseguimos ganhar nenhuma alma para o Teu reino, meu Pai. Nós não conseguimos influenciar ninguém desta época, meu Pai. Porque quantos homens, meu Pai, influenciou os ímpios, meu Pai, a buscar a Tua presença. Quantos homens, meu Pai, que foi usado nas Tuas mãos, que influenciou nações, meu Pai, a orar, porque eles eram cheios do Teu Espírito Santo, meu Pai. Muitos, meu Pai, passavam nas ruas e os bares fechavam, meu Pai, e as danceterias fechavam, meu Pai, porque a unção que estava na vida, meu Pai, daqueles homens eram tremendas, meu Pai. A unção, meu Pai, que o Senhor derramou na vida daqueles homens era tão grande, que quando eles, meu Pai, passavam nas ruas, os bares eram fechados, meu Pai. As danceterias eram fechadas, meu Pai, porque aquelas pessoas não conseguiam mais viver aquela vida, porque a graça que estava na vida daquele homem, ó Pai, influenciava aquele povo que estava ali, meu Pai. E durante, ó Pai, 6 anos, ó Pai, durante o caminhar de 6 anos, meu Pai, aqueles bares permaneciam fechados, meu Pai, por um simples homem cheio do Espírito Santo passar, meu Pai, naquela rua.
Ó Jesus, e nós, meu Pai, nessa época tão terrível, meu Pai, quantos, meu Pai, nós não conseguimos influenciar, meu Pai, nenhuma alma sequer. Nós não conseguimos, meu Pai, orar, ó Pai, e uma pessoa aceitar o Senhor, porque o homem tem que ter o poder, meu Pai, do Espírito Santo. Ele tem que ter a graça do Espírito Santo, meu Pai. Porque se o homem, ó Pai, não tiver a unção, a graça do Teu Espírito Santo, se ele não tiver, meu Pai, o coração aquebrantado diante, ó Pai, do Senhor, nada, meu Pai, poderá ser feito, meu Pai. Nada, Senhor Jesus, poderá ser feito, meu Pai. Oh, meu Jesus, eu te clamo pela misericórdia do Senhor. Nesta manhã, meu Pai, me ajuda eu sair desta frieza, meu Pai espiritual, meu Pai. Me ajuda, meu Pai, eu ganhar as almas que está perecendo, meu Pai. Porque o Senhor morreu na cruz do Calvário, foi pelas almas perdidas, meu Pai. Me ajuda a sentir as dores de parto, meu Pai, pelas almas que estão perecendo, meu Pai. Me ajuda, meu Pai, eu ter os pés no chão, eu olhar, meu Pai, somente para Cristo, para o alvo, para a cruz do Calvário. Oh, meu Pai, porque somente, ó Pai querido, a cruz do Calvário, oh Jesus, somente o Senhor da glória é o Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a ganhar as almas. Nos ajuda a chorar, meu Pai, pelas almas perdidas. Como Paulo chorava, como ele chorava, como o apóstolo Pedro chorava, como quantos homens, meu Pai, chorava pelas almas, porque eles entendiam que o Senhor morreu por elas, meu Pai. O Senhor pagou um preço tão alto, não um preço de prata e ouro, mas um preço de sangue derramado na cruz do Calvário. Ai, se a cruz soubesse falar! Ai, se a cruz soubesse falar! Ai, se aquela cruz, meu Pai, soubesse falar! Ai, se aquela cruz soubesse falar, meu Pai! Ela falaria maravilhas, meu Pai do Senhor. Oh, Jesus, nos ajuda, meu Pai, a ter o poder do Teu Espírito Santo para ganhar as vidas, meu Pai, que está perecendo, para ganhar as prostitutas, os drogados, os que estão desviados, meu Pai, da Tua casa. Porque a Tua palavra, meu Pai, diz que aquele, meu Pai, que ganha uma alma perdida, que ganha uma alma que está desviada da Tua presença, Ele amantoará brasas vivas na Tua cabeça. Oh Jesus, o Senhor é fiel. Nos ajuda a ser homens e mulheres, meu Pai, de oração. Nunca vai ter desculpa, meu Pai, para aquele grande dia. Porque quantas pessoas, meu Pai, fala que não tem mais tempo, meu Pai, para o Senhor. Quantas pessoas, meu Pai, diz que não tem tempo para orar, meu Pai. Quantas pessoas, meu Pai, não conseguem mais orar, nem meia hora, nem uma hora, meu Pai, diante do Senhor. Ó Jesus, dizendo que não tem tempo para o Senhor, meu Pai. Enquanto, meu Pai, que as madames, que as mulheres santas, meu Pai, de antigamente, ó Jesus, a mulher, a mãe, meu Pai, de Wesley, a Susana Wesley, meu Pai. A história fala dessa mulher tremenda, desta mulher de Deus, meu Pai. A história fala que ela tinha 19 filhos, meu Pai querido. E ainda assim ela passava 1 hora de oração todos os dias da sua vida, meu Pai. Quantas, meu Pai, mulheres que não têm, só tem somente um filho, não tem, meu Pai, preocupações, não tem ocupações,
E ela fala que não tem tempo de orar. Naquele dia, meu Pai, o Senhor vai chegar diante desta pessoa, meu Pai, ao Pai vai dizer para ela: eu não vos conheço, eu não vos conheço, porque tu não achastes tempo para ficar comigo em oração. Oh Jesus da glória, nos ajuda, meu Pai, a orar diante do Senhor. Nos ajuda a orar, meu Pai, como Martinho Lutero, meu Pai, orava diante do Senhor, meu Pai. A história fala, meu Pai, que no seu quarto, ali, meu Pai, as paredes ficavam encharcadas, meu Pai, do hálito de Martinho Lutero, meu Pai, que tanto que aquele homem orava. Ele orava dizendo: Senhor, cura o meu coração, meu Pai, tira a soberba, tira o orgulho, tira a inveja, tira a prostituição do meu coração. Ele dizia, meu Pai, que o seu coração era pior, meu Pai, do que o próprio Papa Leão X, meu Pai. Ele dizia que o seu coração, meu Pai, era que afastava ele do Senhor, meu Pai. E quantos hoje, meu Pai, diz que é por causa de fulano, que é por causa de Beltrano, meu Pai? Não, Senhor. E Martinho Lutero orava dizendo: Senhor, santifica o meu coração, santifica a minha alma, santifica o meu coração, meu Pai, para mim poder adorar o Senhor, porque eu sou sujo, eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou imundo, meu Pai, diante de Ti, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é santo, meu Pai, o Senhor é santo. A tua santidade me destrói, meu Pai, porque o Senhor, meu Pai, se chegar perto do homem, o Senhor pode matar o homem, porque o Senhor é santo, meu Pai da glória. Nos ajuda, meu Pai, a orar pelas almas perdidas, meu Pai. Nos ajuda a passar noites inteiras de oração, clamando pelas almas perdidas, meu Pai. Como John Knox, meu Pai, na Escócia clamava, meu Pai. Como John Knox, meu Pai, na Escócia, meu Pai, clamava dizendo: Senhor, salva as almas perdidas. 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 Dá-me almas, dá-me almas, Senhor. Dá-me as almas da Escócia, meu Pai. Dá-me as almas da Escócia, ou então eu morrerei. Ele clamava dizendo assim, meu Pai, que até mesmo a rainha da Inglaterra dizia em tuas palavras que tinha mais medo, meu Pai, das orações daquele homem do que das armas da Segunda Guerra Mundial, meu Pai. Que oração, meu Pai, fervorosa, que oração poderosa era aquela de John Knox da Escócia, meu Pai. Que orações, meu Pai, poderosas eram aquelas, meu Pai, que a própria rainha da Inglaterra tinha medo das orações, meu Pai, daquele homem. Ela tinha mais medo, meu Pai, das orações de John Knox, meu Pai, do que das armas da Segunda Guerra Mundial, meu Pai. Ela mesmo dizia em tuas palavras, ó Jesus, e ele clamava dizendo: salva as almas da Escócia, salva as almas da Escócia, meu Pai. Ele dizia nas madrugadas: salva as almas da Escócia, salva as almas da Escócia, meu Pai. Clama, 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 clama. Ele clamava nas madrugadas. Ele ardia o coração diante de Deus para salvar as almas perdidas. Ele tinha tanto amor pelas almas. Ele clamava de dia e de noite pelas almas perdidas. Ele tinha amor pelas almas perdidas. Ele se colocava de joelho pelas almas perdidas. Quantos, meu Pai, não sabem o valor que tem uma alma para Ti? Me dá, meu Pai, me dê a convicção, meu Pai. Me dê o entendimento, me dê o sentimento, meu Pai, de o valor de uma alma para o Teu reino. Nos dê os sentimentos, meu Pai, verdadeiros. Sentimentos, meu Pai, verdadeiros pelas almas perdidas. Me ajuda, meu Pai, a chorar pelas almas. Me ajuda a clamar pelas almas. De nada vai adiantar, meu Pai, nós orarmos sem o amor no nosso coração. De nada, meu Pai, vai adiantar, meu Pai, nós orarmos sem os sentimentos verdadeiros pelas almas perdidas em nosso coração, meu Pai. Ó Jesus, tem compaixão das nossas vidas. A Tua palavra, meu Pai, diz
em Romanos, meu Pai, no capítulo 8 e no versículo 26, meu Pai, que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, meu Pai, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, meu Pai. O Espírito Santo, Ele intercede neste momento por nós, meu Pai, porque nós não sabemos clamar, nós não sabemos, meu Pai, orar, meu Pai, como convém, nós não sabemos, meu Pai, chorar pelas almas, porque nós não temos o sentimento de Cristo, mas me dá esse sentimento, meu Pai, me dá esse sentimento que tem em Cristo Jesus, meu Pai, e desse sentimento, meu Pai, que está em Cristo Jesus. E desse sentimento, ó Pai, que está em Cristo Jesus, meu Pai, de morrer pela uma ovelha perdida em oração, de chorar, meu Pai, lágrimas de sangue, meu Pai, por aqueles que estão perecendo, por aqueles que estão caindo no inferno, meu Pai, neste momento, meu Pai. Quantos, meu Pai, estão morrendo e partindo sem Ti, meu Pai, neste momento. Quantos, meu Pai, estão partindo, meu Pai, sem a salvação, meu Pai, neste momento, ó Pai da glória. E nós, muitas vezes, estamos brigando, meu Pai, dentro dos templos, meu Pai. Tem misericórdia de nós neste dia. Tem misericórdia, meu Pai, da minha alma, meu Pai. Tem misericórdia, meu Pai, da minha vida miserável, sem oração. Uma vida sem comunhão contigo. Tem misericórdia, meu Pai, da minha alma, Senhor. Eu não estou aqui orando, meu Pai, para mostrar para ninguém, meu Pai, mas sim porque eu tenho uma necessidade de Ti no meu coração, de mudança, meu Pai, de mudança diante dos homens, meu Pai, diante do Senhor. Oh, Jesus, como o Senhor levantou aquele homem, meu Pai, aquele pescador, que era chamado de Cefas, meu Pai, que depois foi chamado de Pedro a rocha. Levanta minha vida para ganhar as vidas perdidas, meu Pai. Mas eu preciso do poder do alto. Eu preciso do poder, meu Pai, do alto. Eu preciso, meu Pai, do poder 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 do alto. Do mesmo poder que o Senhor derramou sobre a vida, meu Pai, de Cefas, de Pedro, meu Pai, que quando ele te negou, o Senhor, meu Pai, a Bíblia diz que ele foi para um canto chorar amargamente pelo erro que cometeu de ter negado o seu mestre, meu Pai. E a tua palavra diz que depois daquele dia, ele se transformou, meu Pai, num ganhador de almas para o teu reino, meu Pai. Porque o Espírito Santo veio sobre a vida dele para sempre, ó Pai da glória. Que até a sombra daquele homem curava os enfermos. Ó Jesus, eu preciso do poder do alto. Senão nada poderá ser feito, meu Pai, nos templos, nas ruas, nas casas, meu Pai. Porque o homem, ele precisa de ter o poder do alto. Ele precisa de ter a unção, meu Pai, do trono da graça do Senhor. Sem a unção, meu Pai, sem o poder, nós não fazeremos nada para o teu reino. É a mesma coisa de ir na África, meu Pai, chegar lá e pregar o Senhor Jesus. Os africanos, meu Pai, os feiticeiros irão falar para nós qual Deus você vai pregar. E nós vamos dizer, o Deus, Jesus de Nazaré. E eles vão falar, nós temos milhares de deuses aqui na África. Mas se nós chegarmos lá, meu Pai, com poder, meu Pai, com poder do alto, com poder do Espírito Santo, com a alma inflamada pelo Espírito, o poder do Senhor vai fazer aqueles africanos, aqueles feiticeiros dobrar diante do Senhor. Porque palavras por palavras
Quantos nós já não temos dentro dos templos, meu Pai? Palavras por palavra nós já temos demais, meu Pai. Mas nós precisamos de poder, meu Pai do alto. Nós precisamos, meu Pai, de poder do alto. Nós precisamos, querido Espírito Santo, de poder do alto, meu Pai. O mesmo poder que o Senhor derramou na vida de Carlos Charles Finney, meu Pai. Daquele homem que foi completamente cheio do Teu Espírito Santo, meu Pai. Que a história fala que de cima da cabeça daquele homem acompanhava uma nuvem de glória, meu Pai querido. Uma nuvem, meu Pai, de glória do céu, meu Pai. Aonde aquele homem passava, meu Pai, as almas se convertiam ao Senhor Jesus Cristo. Ó Jesus poderoso, quantos, meu Pai, homens cheios do Teu Espírito, quantos, meu Pai, homens foi cheios do Teu Espírito, meu Pai, ficou na história, meu Pai. Quantos homens, meu Pai, teve compromisso na oração contigo. Hoje, meu Pai, os homens têm compromisso com os homens, meu Pai. Hoje, meu Pai, os homens levantam de manhã cedo, meu Pai, 5 horas da manhã, para ir trabalhar, meu Pai, mas não tem compromisso com o Senhor. Eles têm compromisso, meu Pai, com o trabalho, com o homem, mas não tem compromisso contigo, meu Pai. Eles levantam, meu Pai, para ir trabalhar, mas não levantam para orar mais, meu Pai. Oh, Jesus, nós precisamos de aconvertamento, meu Pai, de um avivamento verdadeiro no nosso ser, meu Pai. Nós precisamos, meu Pai querido, de ser homens e mulheres convertidos de fato e de verdade diante, ó Pai, da Tua presença, meu Pai. Senão as almas não serão ganhas para o Teu reino. As almas, meu Pai, só serão ganhas para o Teu reino, meu Pai. O mundo, meu Pai, só se dobrará diante do Senhor através de um homem totalmente cheio do Teu Espírito Santo, meu Pai. O Senhor, meu Pai, não precisa de muitos homens, meu Pai. O Senhor não precisa, meu Pai, de muitos homens, meu Pai. O Senhor só precisa de um homem que esteja na brecha. Um homem que queira mudança, meu Pai. E só precisa de um homem que seja cheio do Teu Espírito Santo. Ó Jesus, o Senhor fará maravilhas através, meu Pai, deste homem, ó Pai. Como o Senhor fez através de grandes homens, meu Pai, cheios do Teu Espírito. Ó Jesus, converta os corações neste dia. Salva as prostitutas, salva os drogados. Salva, meu Pai. Salva os homens afeminados. Salva aqueles que estão perdidos. Salva aqueles que estão perdidos. Liberta aqueles que estão oprimidos. Liberta, meu Pai, liberta. Me ajuda, meu Pai, a ganhar eles para o Teu reino. Me ajuda a levar a Tua palavra simples e verdadeira, porque o Evangelho é simples, meu Pai. Me ajuda a ser humilde como uma pomba e simples, meu Pai, também, meu Pai, mas também prudente como uma serpente. Não permita, meu Pai, que Satanás me engane. Não permita, meu Pai, que Satanás engane a Tua igreja, meu Pai. Não permita, meu Pai, que Satanás engane os irmãos, meu Pai. Não, Senhor da glória. Levanta homens cheios do Espírito Santo. Levanta homens cheios do Espírito Santo, meu Pai. Levanta homens cheios da graça, cheios do Espírito Santo. Levanta, 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 meu Pai. Levanta homens inflamados com o Espírito Santo. Oh, Jesus poderoso, eu te clamo nesta manhã. Eu te clamo, visita os nossos irmãos no mundo inteiro, meu Pai, que está pregando a Tua palavra. Visita o irmão José, visita o irmão Rodrigo, visita o pastor Adilson, visita os Teus filhos que estão nos grupos espirituais, que fazem esses grupos, meu Pai, seriamente, que leva a Tua palavra a sério. Visita ele, a sua saúde, visita os irmãos, visita todos. Visita, meu Pai, cura os câncer, cura o câncer, cura a AIDS, liberta o oprimido das garras de Satanás, meu Pai. Liberta os oprimidos, liberta as prostitutas, faz delas, meu Pai, umas servas, uma obreiras aprovada diante do Senhor. Vai lá, meu Pai, nos prostíbulos e visita as prostitutas, visita os seus corações nesta manhã, porque eu creio no poder do Espírito Santo. Eu acredito que é o Espírito que vai lá nesta manhã
manhã, nos prostíbulos, meu Pai, visitar essas prostitutas. Cura, meu Pai, liberta estas prostitutas. Visita os drogados, visita mesmo, meu Pai, os desviados, que um dia, meu Pai, adorava o Senhor, que um dia, meu Pai, adorava o Senhor, em espírito, em verdade, mas por um deslize, por um pecado que cometeu, meu Pai, Satanás o enganou. Satanás disse para eles que não existia mais perdão, meu Pai, mas é mentira do diabo, meu Pai. É mentira de Satanás, meu Pai. O sangue de Cristo te repreenda, Satanás, nesta manhã. Tu é mentiroso. A Bíblia diz que você é mentiroso, diabo. A Bíblia diz que você é perseguidor da igreja, mas o sangue de Cristo te queima nesta manhã. O sangue de Jesus Cristo te repreenda nesta manhã, Satanás. Tu não tem poder contra a vida dos nossos irmãos. Oh, meu Deus da glória, visita o pastor que estava aqui, meu Pai. Visita ele, meu Pai, este pastor que eu conheci aqui em cima do monte, ó Pai, nesta manhã. Visita o pastor, meu Pai, visita ele. Este pastor, meu Pai, abençoado, que eu conheci ele aqui nesta manhã, meu Pai, aqui em cima deste monte. Oh, Jesus da glória, eu te clamo, eu te clamo, eu te clamo, eu te peço a tua misericórdia, em nome de Jesus.